3.1 Introdução à fonética e fonologia. Começo explicando mais o aspecto geral da linguística e seus níveis, e a relação entre eles. Vou explicar nível por nível, do primeiro até o último eu vou explicar. E depois vou começar explicando a parte 1, que agora que está relacionado com a fonética e a fonologia. Essas duas áreas, esses dois níveis importantíssimos que compõem a linguística. Vou iniciar a explicação. Nível 3 está relacionado aos níveis da linguística em dois grupos, o micro e o macro. Vou começar por esse, que é o micro, focado nesse. O macro, ele é mais geral, mas na realidade os dois eles pertencem à linguística. Como que eles se relacionam entre eles? O fonema é a menor parte desse aspecto micro. Na língua de sinais, existe o fonema, que é a menor unidade. Por exemplo, essa configuração de mão, ou essa, é uma configuração de mão só. É a unidade mínima. É o fonema. Depois, nós vamos então estudar a fonologia e a formação dos sinais. E, a partir daí, então, a morfologia, que eu vou explicar também. Primeiro, vamos estudar a fonética, a fonologia, e depois a morfologia. E vamos começando e depois eu vou explicar e vamos seguindo para a sintaxe e outros aspectos macros da linguística. Vou apresentar para vocês então a relação de cada um desses níveis, a relação entre cada um desses níveis, como que eles se apresentam, por isso vou apresentar essa imagem. Vejam essa imagem, esse círculo, que mostra a relação entre cada um dos níveis. Você vê desde o micro, que é a fonética, um menorzinho, é a menor unidade da linguística, é a fonética. A fonética, você pensa assim, ele não tem significado nenhum. Ele é a menor unidade. A partir daí, então, temos a fonologia, que é maior que a fonética. E aí começa, então, por exemplo, se eu formo um sinal e eu escolho, então, uma unidade mínima para compor esse sinal, e eu mudo essa unidade mínima, já é, então, um estudo da fonologia. Mas ainda não temos significado. É uma configuração de mão, ponto de articulação, movimento. Cada um desses separados não traz significado nenhum. Então, a fonética é a unidade mínima e depois a fonologia já é misturando, né, formando um sinal a partir dessas unidades. E aí então temos a morfologia, já é uma unidade maior, já é maior, mas já tem significado. Então, a partir do momento que eu pego a fonética e a fonologia e agrego e combino essas unidades, eu formo um morfema. Este morfema, ele já traz significado. E ele pode estar relacionado a um outro morfema para formar então um sinal. Então, dentro da morfologia, estuda-se a criação dos sinais, ou seja, são as unidades com significado. Já é um passo à frente, um pouco mais amplo. Depois dos sinais, de forma mais ampla, vamos ter o quê? A sintaxe. Já pegamos um sinal, pegamos outro sinal e combinamos em uma frase.
Então, já é um nível mais macro. Depois dos sinais, das frases e várias frases, temos a sintaxe, e aí de forma mais ampla, temos então a semântica, que é a sinalização, o uso dessas frases, com o significado dessas frases, as combinações dessas frases. E que cada uma dessas palavras, cada um desses sinais, tem qual significado? Tudo isso é estudado na semântica. E de forma ainda mais ampla, temos a pragmática. A pragmática, ela estuda junto com a semântica o contexto, ou seja, de forma mais ampla. Já estuda, então, inclui o contexto dessa frase. A semântica estuda, né, o momento e ali estuda o significado, mas naquele momento, naquele contexto, com aquela influência externa, pode ter um outro significado. Então, precisa entender o contexto, o significado dentro daquele contexto. E o discurso, que é o mais amplo de todos, é o máximo do macro, é o máximo da linguística, é o mais amplo que engloba tudo. A fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica, a pragmática. Então, tudo isso está dentro do discurso. Quando a pessoa está em pé, explicando, sinalizando. Perceberam os níveis da linguística? E eles vão se aprofundando cada vez mais, se tornando cada vez mais macro, incluindo mais significados e aumentando a sua complexidade, porque o discurso, que é o mais amplo, ele é o mais complexo, é o que tem mais complexidade, porque ele engloba tudo. E conforme você vai para o nível micro, a complexidade diminui, ou seja, se torna mais simples. Então a pesquisa é mais simples, né? A fonética é o mais simples, é a menor complexidade. E quanto mais amplo, maior a complexidade. Então percebam também que nos níveis micro, a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, esses são os níveis micro. Eles têm sim, né, esses níveis micro, eles têm sim seu significado, essa área, eles têm sim sua complexidade, mas é menor do que comparado aos níveis macro, que tem a semântica, a pragmática, o discurso. Por quê? Porque eles envolvem um contexto externo, envolvem outras áreas que influenciam esses níveis. Não tem o contexto e tem outras coisas que influenciam. Então, por isso é mais complexo. A linguística, ela não trabalha sozinha, ela está junto com a psicologia, junto com a sociologia, a política e várias outras áreas envolvem a prática do discurso. Por isso que é muito mais complexo. Essa complexidade ela vai aumentando conforme o nível macro. Então, o nível micro é menos complexo. Por isso que nesse diagrama nós mostramos tudo o que é a linguística. A fonética estuda o som. Nessa área, no momento da fala, tem a mínima parte, mas sem função ainda. Isso é da área da fonologia. A fonética, ela está focada na mínima parte, sem função nenhuma do som, desprendida disso. Isso sim é da área da fonologia, como é a função desse som, qual a influência desse som, o sentido, o significado. A fonética, ela é a ciência mais básica, que estuda a mínima parte do som, só isso. A fonologia, ela estuda o som
como é a sua função no sistema de comunicação. Ela estuda como essa mínima parte do som está incluída num sinal, numa palavra falada, e como ela proporciona então significado depois. Por exemplo, em português, bala e mala. O B e o M é o que dá a diferença entre essas palavras. É um fonema. Em português, varia muito, por exemplo, a palavra sábia, de inteligente, sabia, de saber, de ter conhecimento. Sabia, eu sabia. Então, o que muda é onde está o tom. E o sabiá, que é o passarinho. Então, são variações mínimas do fonema. Isso é o estudo da fonologia. Então, a fonética e a fonologia, essas duas áreas, podem sim estar inclusas na língua de sinais também. Elas estão relacionadas com a pessoa que tem este sinal. William Stokely, de 1960. É um marco importantíssimo. Ele foi o primeiro linguista a estudar a língua de sinais. E também William Stokely demonstrou que a fonética e a fonologia na língua de sinais estão presentes. Ele demonstrou outros usos, mas relacionados à linguística, ele mostrou que tem unidades mínimas nas línguas de sinais. Configuração de mão, e ele listou tudo isso. Ponto de articulação, movimento, e ele pontuou tudo isso. Foi a primeira pessoa que apresentou esse trabalho na área da linguística. E nós todos podemos observar que a língua de sinais é língua. Por isso é um importante marco histórico que apresentou a fonética e a fonologia associada às línguas de sinais. E ampliou a linguística, que pensava que era tudo associado apenas à voz e à fala, articulação da voz, articulação da fala. William Stokely mostrou que na língua de sinais também, que a voz para o ouvinte, que tem os seus fonemas P, S, K, e isso tudo é estudado e pontuado no Estado, mesmo sem ter significado nenhuma, uma unidade mínima fonética. E tudo isso é listado. Na língua de sinais, como que é isso? Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, e tudo isso foi listado e pontuado também. Em dois níveis, fonética e fonologia. A fonética é o mais básico de qualquer língua de sinais. Tudo isso foi pontuado, listado, discriminado, as configurações de mão e tal. Já a fonologia precisa analisar e ver a importância dessa marca dentro do sinal, porque os grupos de linguística humana em todo o mundo observa que tem configuração de mão e tem diferentes configurações de mãos, diferentes tipos de movimento. E tudo isso foi pontuado e listado, cada um no seu local, cada um fez o seu estudo e fez a sua descoberta. Em Portugal, na língua de sinais, tem configurações de mãos diferentes do Brasil. E isso tudo foi identificado nessa área da fonologia. E a fonética é a mais básica, por exemplo. Essas configurações de mão, D e essa outra configuração de mão. Visualmente, são configurações de mão diferentes, mas as duas dependem da pessoa que usa e o significado na palavra. Essas duas configurações de mão podem ser usadas dando o mesmo significado. Por exemplo, nesse sinal de domingo, faz com uma ou com outra configuração de mão, o sinal continua o mesmo. Isso é uma marca que tem uma alteração fonética, mas não altera o significado. Então, as duas configurações de mãos, foneticamente, são distintas. Mas na hora de sinalizar no uso social em grupo, tanto faz. É igual. Não faz diferença no sentido que ela expressa.
Então agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de fonética e fonologia dentro da língua de sinais. Como que isso acontece? Como que são esses marcos para a gente iniciar e vocês entenderem como que é isso na linguística, especificamente de Estocolmo. Agora vocês estão vendo uma foto de Stokoi, William Stokoi. Importante personagem nessa área da pesquisa da língua de sinais, dentro da linguística. Ele estudou pela primeira vez a ASL, Língua Americana de Sinais, lá na Universidade de Gallaudet. A pesquisa dele está relacionada e foi apresentada sobre a ASL dentro da área da linguística, no período de 1955 até 1970, enquanto ele trabalhava na Universidade de Gallaudet, na área da linguística. A tese dele foi publicada com este título que está aqui abaixo, e ele é um marco no estudo da língua de sinais mundial. Stokoi foi a primeira pessoa, e isso foi um marco a partir dele, a pesquisar dentro da área da linguística qualquer língua de sinais, mundialmente na área da linguística. Começou também a ampliar a percepção e a terminologia da linguística. Por quê? A terminologia da linguística estava sempre muito atrelada ao som, à voz ou aos gestos. Então, como que isso foi ampliado? Como que essa terminologia foi ampliada dentro da linguística? O entendimento, por exemplo, que não estava relacionado, que isso não seria relacionado apenas ao som, mas também ao visual espacial. Isso também está relacionado dentro agora da terminologia da linguística. Por exemplo, fonética e fonologia. Essa terminologia está fortemente atrelada ao som. Fone, fone, fonema. É uma marca muito forte do som, tem um significado específico de som. Mas não é só do som essa terminologia, ela não é usada apenas para o som. Ela significa a unidade mínima da linguística. Então, todos entendendo isso, que essa é a unidade mínima da linguística, também pode ser aplicada à língua de sinais, pois ela também tem a sua unidade mínima. Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e expressões não manuais. Tudo isso foi descoberto como unidade mínima das línguas de sinais. E isso faz parte, então, da fonética e fonologia. Por isso, então, a terminologia começou a se ampliar e é amplamente aceita. Não é mais a dependência do som. Acabou isso. Isso foi rompido. Ampliou-se, então, o sentido dessa terminologia, incluindo também as línguas de sinais. Então, fonética e fonologia da Libras, temos diversos exemplos. Temos um grupo, por exemplo, de sinais, casa, essa configuração de mão aqui, este ponto de articulação aqui, as mãos direitas e esquerdas iguais, dessa forma, parece espelhada, com esse movimento. E aqui então temos cada um desses parâmetros intrinsecamente ao sinal são os aspectos fonológicos da fonologia. E tudo isso está detalhado na gramática da Libras, no material organizado em 2021, em vídeo, vocês podem acessar nesse link aqui. E também tem um material da Viotti, do ano de 2008, produzido para o curso de Letras Libras à distância, da UFSC, no ano de 2006 até 2008. É um material que está pronto. Foi essa pessoa, essa autora Viotti, em 2008, que produziu para essa disciplina de linguística, e vocês podem acessar por esse link aqui. Vocês olhem esse material, cliquem nesse link, assista o vídeo com tradução do material sobre fonética, fonologia, bem detalhado. Acessem, assistam, tenham essa curiosidade e vejam como é o processo. Então,
vocês assistiram tudo da disciplina, da explicação da Viotti do ano 2008, que tem apresentado, né, a mínima unidade, todos os detalhes de configuração de mão e suas especificidades. Tem também o grupo de movimento e suas variações, ponto de articulação, como que é marcado. Por exemplo, o sinal conhecer, este sinal aqui, com esse ponto de articulação aqui no queixo. Configuração de mão assim. E este movimento. Mudando então aqui para queijo, que é o mesmo ponto de articulação. E o mesmo movimento que o sinal de conhecer, exatamente igual. O que mudou? A configuração de mão. Isso é apresentado na fonologia. E a fonética são as mínimas partes disso. Tudo isso relacionado à língua brasileira de sinais. Tudo isso está dentro do material da Viotti de 2008 explicado. Assistam lá, vejam essa gramática da Libras, da Viotti e comigo, Ronice. E também outra coisa muito importante é a fronteira da fonologia com a morfologia. Essa fronteira é bem complexa, porque está transitando sempre entre um e outro. Às vezes, um fonema dá uma diferença que pode se transformar num morfema. Por exemplo, o sinal que tem várias configurações de mão com essa configuração de mão. Rir, ter, não ter. Essa configuração de mão é a mesma, usada em todos os sinais. Certo, essa configuração de mão. Ela é um fonema próprio da fonologia. A configuração de mão em si não tem significado nenhum. Mas, se essa configuração de mão passar a ter significado, ela passa a se tornar então um morfema. Isso por quê? Porque a partir dela se traz significado e se constitui inúmeros outros sinais, só com essa configuração de mão, que passou a ter um significado. Ela é um fonema? Sim, olhado isoladamente, mas se ela for olhada dentro do sinal, ela passa a ter um significado. Por exemplo, esse sinal, tela, né? Aí tem então ambiente virtual, tem AVA, tem hipertexto, tudo isso porque essa configuração traz esse significado. Qual é o significado? Significado de tela, certo? Então, esta configuração de mão, a partir dela, pode ser criado inúmeros sinais novos, porque ela se tornou então um morfema. Agora, assim, em rir, ter, não ter, balada, essa configuração de mão por si só não tem significado, ela é só um fonema. Agora, aqui, a partir do momento que ela entra nesse contexto de tela, ela passa a ser um morfema, porque ela traz um significado em si. Significado de tela. Essa configuração de mão, então, é um morfema. E existem inúmeros outros exemplos que vocês podem estudar sobre fonologia, se aprofundar na fonologia da língua brasileira de sinais. Agora, vocês sabendo Libras e a linguística, fonologia, a sua fronteira com a morfologia, às vezes fica difícil encontrar, determinar qual que é qual, porque o trânsito é livre entre essa fronteira. E qual que é essa unidade, então, que tem significado? É o morfema. Então, se tem significado, o fonema passa a ser um morfema, se não, é apenas um fonema. Um resumo da unidade 3, nós temos então os níveis linguísticos, seus aspectos micro, nós começamos a partir do 1, do mais micro, que é a fonética. Primeiro eu expliquei o geral da unidade 3, focando nos níveis da linguística e como que isso vai se ampliando e aumentando de complexidade a partir do micro, que é de pouca complexidade, fonética, fonologia, que é o mais micro,
que é a menor unidade que não tem significado, fonética, e a fonologia, que estuda isso. Expliquei como que isso se passa, apresentei também a evolução linguística das línguas de sinais, com um marco histórico a partir da pessoa de Stokoi. E depois eu expliquei também como a fonética e a fonologia da língua de sinais, da língua brasileira de sinais, e também como que isso já foi estudado e publicado pela autora Viotti no curso de Letras Libras do ano de 2008, no curso de Letras Libras à distância da UFSC, que tem um vídeo explicativo sobre esse material.